Interessante, Davley. Eu quero aproveitar que a gente está tocando nesse ponto de tensões fora do país. A Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico de longo alcance que tem o potencial de atingir o território dos Estados Unidos, de acordo com informações da Coreia do Sul e o Japão. E isso aumenta o número de recorde de testes armamentistas de Pyongyang neste ano. Quem vai trazer as informações é o Luca Bassani. Ô Luca, conta essa história desse teste que pode piorar ainda mais um diálogo que já não existe. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Realmente, situação de tensão também na região da Ásia-Pacífico. Hoje pela manhã, o Japão e a Coreia do Sul, os dois principais aliados dos Estados Unidos nessa parte do mundo, disseram que um dos mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, que foram lançados do país, caiu no mar do Japão, nas proximidades tanto da Coreia do Sul quanto do Japão, cerca de 1.000 quilômetros de onde foi lançado. Depois de ter sido analisado esse míssil e também qual é a natureza, né, de sua tecnologia, os japoneses concluíram que com determinados carregamentos e também dependendo do ponto em que for lançado do território norte-coreano, ele poderia alcançar até mesmo 15.000 quilômetros de distância, ou seja, cobriria completamente os Estados Unidos, tanto na costa leste quanto na costa oeste, o que é obviamente uma grande preocupação não só para os americanos, mas também para todos aqueles aliados americanos que estão em uma proximidade muito maior, a exemplo do próprio Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas e tantos outros. Nós vemos que durante esse dia muitas notas de repúdio, muitas falas veementes contra o governo de Pyongyang foram relatadas tanto pelos americanos quanto pelos coreanos e japoneses, mas a China, ao contrário do que muitos pensavam, que provavelmente se colocaria contra a uma medida um pouco mais hostil de seu país vizinho, disse que continua apoiando o governo de Pyongyang, este governo que o ano passado já disse que o seu presente e o seu futuro nucleares são irreversíveis, portanto não abrirão mão da sua tecnologia nuclear, que segundo o próprio ditador Kim Jong-un é fundamental para a existência do país, que acredita que todas as forças em seu redor são hostis à existência deste governo. Isso levanta, obviamente, um alerta se nós lembrarmos que neste ano, durante os desfiles do Dia da Vitória, considerado assim pelos norte-coreanos, tanto o ministro da Defesa chinês quanto o ministro da Defesa russo estiveram lá em posição oficial, apoiando o governo, e isso traz também prognósticos negativos quando pensamos nas questões relacionadas a Taiwan e a possibilidade de uma aliança militar entre esses três países contra os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão e o próprio Taiwan, que luta pela sua independência. Agora, Luca Bassani, 5h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas continuamos, só quero perguntar para você sobre o conflito agora envolvendo o Oriente Médio, porque as forças israelenses disseram que encontraram um túnel muito próximo do território israelense. Isso de alguma forma expõe algum tipo de fragilidade na inteligência, na percepção do quanto o Hamas estaria atuando já perto desse território, o que culminou no ataque do dia 7 de outubro? Rapidamente, por favor, Luca. Olha, Evandro, nós sabemos que Israel tem três pontos de entrada, né? A faixa de Gaza tem 3 pontos de entrada para o exterior, se assim podemos dizer, a fronteira de Rafah com o Egito, Kerem Shalom, que é no sul da faixa de Gaza, que inclusive foi reaberta hoje para novos caminhões de ajuda humanitária, e no norte a fronteira de Erez, que é uma das mais importantes. E lá, cerca de 400 metros desta fronteira, foi encontrada a entrada de um dos principais túneis do Hamas, um túnel amplo, a cerca de 50 metros de profundidade, a sua principal estrutura, ele que tem 4 quilômetros de extensão e era tão largo que poderia, então, até ter veículos transcorrendo o seu interior, o que dá indício da forte tecnologia, os grandes recursos financeiros acumulados pelo Hamas durante esses 17 anos, além de estruturas de todo o sistema elétrico, sistema hidráulico também, o que daria para os terroristas uma situação confortável de passar muito tempo lá embaixo da terra se protegendo de eventuais bombardeios israelenses. Da mesma maneira como nós observamos na semana passada, alguns túneis dentro da faixa de Gaza já começaram a ser inundados com água do mar e provavelmente os soldados de Israel também adotem essa mesma postura perante esse que é um dos maiores já encontrados dessa rede de centenas de quilômetros de extensão produzidas pelo Hamas. Muito obrigado pelas informações, Luca. Quantos graus está fazendo aí?
Aqui está por volta de 8 graus. Estou hoje em Portugal, não é tão frio quanto em casa na Alemanha. Então aproveite, tá bom para tomar um vinho. Boa noite aí para você, viu, Luca Bassani? Obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Nos chame sempre que quiser e puder. E olha, quero falar um pouquinho da Argentina agora, porque o presidente Javier Milei decretou uma emergência hoje no setor de energia do país, dizendo que o governo vai aumentar o controle sobre os órgãos reguladores locais de gás e eletricidade e que vai permitir ou buscará permitir o aumento dos preços. Conta mais essa, hein, Gustavo Segré? O que está acontecendo e o porquê dessa medida? Porque durante muito tempo o Estado se enfiou nas contas da energia do gás, deu subsídios para todo mundo, sobretudo na cidade de Buenos Aires, que a grande maioria das pessoas que moram lá tem um poder adquisitivo muito elevado em relação a outros lugares, por exemplo, província de Buenos Aires, o grande Buenos Aires, que tem muita necessidade por parte de uma renda menor e que não tinha um subsídio tão grande quanto a cidade de Buenos Aires. Quando o Estado se enfia nessas questões de arbitrariamente determinar quem deve ter uma ajuda do Estado ou não, dá nisso. Então, os órgãos que são reguladores vão ter, claro, que colocar o seu trabalho em funcionamento para que a justiça social tão divulgada e defendida pela esquerda possa ser aplicada realmente para aquele que precisa. E aí, por que a liberação de preços? Isso vai ter um sofrimento. A população de baixa renda vai sofrer. E aí? Mas isso você contrapõe com uma melhora no poder adquisitivo quando você libera e a regulação do Estado fica menos participativa. Lógico, no primeiro momento vai ter um impacto muito forte na população de baixa renda, mas depois isso vai ajustar. São medidas impopulares, mas quem votou no Milei sabia que ele ia fazer isso. Não está faltando a sua promessa de campanha. Então, é o preço a pagar, me parece boa a medida, mesmo que seja impopular. Agora, o Nelsinho Kobayashi, você acha que Milei vai suportar todo esse preço a pagar? Porque vai chegar um momento que, como mencionou o Segré, a população que já sofre começará a sofrer mais. Isso, claro, sempre aumenta a pressão popular também sobre medidas que são aplicadas pelo governo. E em alguns casos, a gente já viu essa pressão fazer um governo austero se tornar populista também. Como que você vê essa relação na Argentina? E depois vou ouvir Dávila e Segré. E aí você arremata, porque é uma questão importante, já que você conversa diariamente com o pessoal lá. Evandro, você sabe que a gente estava vendo com preocupação essa ideia do Milei cortar abruptamente os subsídios, até porque tem gente que precisa disso para viver. Se cortar do dia para a noite, amanhã alguém vai precisar de um prato de comida, vai precisar de um transporte, vai precisar de uma energia e precisa. Então havia uma discussão se isso não deveria ser gradual, seria aos poucos, né, um pouco de cada vez, para dar tempo a essas pessoas colherem dos frutos das mudanças na economia, porque a mudança em um sistema econômico não é do dia para a noite, ela tem um delay, tem um tempo para começar a fazer efeito. Mas daí eu vi algo muito interessante no governo argentino, eu queria até depois, na hora que o Segré for encerrar, que ele fale a respeito disso, que é, sim, o corte dos subsídios, mas o aumento do Bolsa Família argentino, que é só para os pobres. Se eu não me engano, é a UH, a sigla, alguma coisa assim. Isso é interessante, porque quando você corta o subsídio, você corta para todo mundo, para o rico, para a classe média e para o pobre. Apesar de terem poucos ricos, a situação da miserabilidade vem aumentando na Argentina. Mas quando você dá a bolsa, o benefício social, você dá só para quem precisa. Então eu achei interessante porque, de certa maneira, equilibra. Você corta subsídio, mas você vai sobreviver um pouco melhor com o que a gente está dando aqui para você, até que, em algum momento, quando a economia começar a surtir os seus efeitos depois das mudanças todas que ele pretende fazer, aí sim é a hora de repensar o benefício social. Eu achei que isso é interessante para dar fôlego de vida para essas pessoas. Que até porque, né, Segré, as medidas de austeridade, elas não podem de forma alguma abandonar aqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que é uma população grande lá na Argentina, né? Muita gente. Quem tem alguma ajuda do Estado, seja através de um subsídio, de algum cheque que vai buscar, esse AUH, são medidas que é um auxílio de apoio por filho. O H é de hijo, né? De filho. Sim. Mas alcança mais da metade da população. Que é bem parecido com o Bolsa Família nesse sentido, né? Sim. Que a família
vai recebendo benefícios por filho que tem. Lá é a mesma coisa, então. Mas lá é absolutamente ilimitado. É um bolsa trance à vontade que o governo te paga. Seria mais ou menos isso. Que é um erro. Porque quando você facilita essa questão, e aí voltamos de novo em questões de políticas de Estado, quando você não tem um apoio, sobretudo da alimentação proteínica de 0 a 4 anos, você está gerando uma pessoa dependente do Estado. E essa melhora, que é somente para a baixa renda, no início desse processo, pode ajudar. Porque aquele que não precisa da ajuda, não vai buscar esse subsídio. Aquele que precisa vai ter. Mas aí tem outro condicionante, que é uma política que vai propor o Milei, que é, se você receber uma ajuda do Estado, você não pode ir a cortar uma avenida ou uma estrada. E aí aqueles defensores da esquerda que não leem o que a pessoa está manifestando, dizem, mas então está cortando o direito constitucional de se manifestar. Não, ele está cortando o direito de cortar uma avenida, que não é constitucional. Manifestar-se contra o governo é constitucional. Proibir o direito de ir e vir, sim, é inconstitucional, porque é um direito também. E o que ele estava dizendo é, você quer cortar uma avenida, se você receber um plano de ajuda, você vai perder o plano, porque está cortando a possibilidade da pessoa de trabalhar, de ir e vir. Então, são coisas diferentes. Luiz Felipe Dávila. Olha, eu só vou arrematar as boas colocações aí, tanto do Nelsinho quanto do Segré, com 2 comentários. Primeiro, sempre é difícil desintoxicar uma sociedade intoxicada em preços controlados, não importa o setor. Esse é o custo que se tem. Agora, o setor energético pega desde a grande fábrica até o mais pobre. Então, é melhor cortar esses subsídios, deixar com que o preço de mercado ocorra, porque a competição futuramente vai fazer com que esse preço caia, e aumentar a ajuda para esses realmente mais pobres e necessitados. Foi exatamente o que Milei fez. E ao contrário das políticas de subsídios da esquerda peronista e no Brasil. Você pegar o orçamento, o gasto social aqui, 24% do orçamento, só 2% é gasto com aqueles extremamente pobres. Então nós gastamos pouco com os mais pobres e gastamos muito com o que a gente chama aí de uma classe média baixa para cima. Então, assim, está correta a atitude do presidente Milei. Precisa desintoxicar-se a sociedade desse tabelamento e controle de preço, estimular a competição e, neste período de transição, fazer o que ele fez, aumentar ainda mais a ajuda para os mais pobres. É assim que o governo vai conseguir desintoxicar a sociedade e começar a recuperar a capacidade de equilibrar fiscalmente o país. Que foi, Segré? Vai essas políticas que o Milei está fazendo, que de alguma maneira são impopulares, mas olha como o ajuste termina sendo do político e não da população. O governo argentino, antes, estava pagando 2,6 milhões de dólares em seguros das obras de arte que estavam na casa do governo e aonde o que seria o Palácio da Alvorada. 2,5 milhões de dólares são em seguros. Aí tinha 2 aviões da YPF, que tem uma maioria do diretório agora, foi estatizada de novo, que eram utilizados pelos políticos. O que o Milei fez? Venda. Não vai ter mais avião para o político usar. E tinha 3 milhões de dólares por ano que os políticos do legislativo utilizavam para viagens. Aonde? Aonde eles tivessem intenção de viajar. Cortou também. Então, de alguma maneira, está dando exemplo. E isso é bom. Ô, Segré, eu queria te perguntar e voltar àquela questão. Você teme que, em algum momento, Milei se torne populista diante da pressão da sociedade? Se é o Milei o que eu conheço e que eu debati na televisão com ele, não tenho esse temor. É uma pessoa que tem os seus valores. Você pode estar de acordo ou não, mas são valores éticos contra a corrupção e ele defende mesmo esse corte do gasto do político. Então ele menciona, eu vou dar o exemplo. E ele dá o exemplo. Corta o gasto do político, corta esses benefícios do político de ter motorista, celular pago pelo Estado. Por quê? Se ele trabalha como qualquer um, se eu pago o meu celular, por que o político não pode pagar o dele? E isso é bom.
vai ter um custo muito alto, politicamente falando. Mas ele vai, e eu espero que ele mantenha essa linha, porque é uma pessoa que, de novo, a gente pode estar de acordo ou não, mas esses valores são muito bons para um político e o presidente hoje da Argentina mantém esses valores. Levantou a mão, Nelson? Sim, Segre, porque eu queria até te ouvir, porque, claro que eu conheço ele muito menos do que você, que teve a oportunidade, inclusive, de estar junto com ele, sabe mais da história. Mas eu tenho visto o Milei, de certa forma, mudando também bastante daquele candidato para o que foi eleito e agora para o que é presidente. Eu não sei exatamente qual é o Milei verdadeiro aí nessa história, qual deles é que a gente pode acreditar. Então, eu confesso que eu tenho assim... Qual? Do discurso muito extremo e aquele do discurso mais moderado? Do discurso extremo, do star, daquele personagem, né, com a serra elétrica, dos memes de internet, para esse um pouco mais moderado depois da eleição, para esse que está tomando essas medidas agora como presidente. Então, de certa maneira, há uma insegurança a respeito de quem será o Milei presidente nos próximos anos todos. Confesso, vendo agora um pouco mais sobre ele nas eleições, as suas propostas e tal, eu imagino que o verdadeiro seja esse. E que ele usou, na verdade, na campanha política, de uma estratégia de marketing político para ganhar popularidade suficiente para se tornar presidente. E aí, Segre? Eu penso assim, o pragmatismo não contraria os valores. E ele mostrou o pragmatismo quando mandou a sua chanceler, ainda não tinha sido empossada, Diana Mondino, como primeiro destino aqui no Brasil para dizer, ok, discurso é uma coisa, o pragmatismo do poder é outra. O próprio Milei pediu, através de uma carta para Xi Jinping, dinheiro, 5 bilhões de dólares. E isso não é uma questão que contraria a sua defesa. Claro, ele foi muito empolgante. Não vou fazer negócios com comunistas. Ele não vai fazer negócios. Deixa os empresários fazerem, que eles também. Mas ele está mantendo, pelo menos até agora, a sua questão discursiva, que era: vou pegar a motosserra e vou cortar a despesa do político. E isso está indo bem. Eu estou gostando. Dávila, você está gostando? Sim, eu entendo a preocupação do Nelson, porque a maioria das vezes o político da campanha é aquele que senta na cadeira de presidente e continua naquele tom. É raro um populista de campanha que se torna pragmático uma vez no poder. Então, nesse sentido, o Milei vem surpreendendo de uma forma positiva. Mas é raro isso, né? A maioria das vezes o traço populista da campanha é aquele que acaba dando o tom no governo. Não é o que vem ocorrer com o Milei. E isso é boa notícia para a Argentina.